E quando aparecer as dúvidas, eu falo. Você não tem ainda nenhuma dúvida As que eu tirei, né? até o momento? Ok. Então, vamos para o experimento 3. Experimento 3, objetivos, introdução teórica, procedimento experimental. Aí aqui está o aplicativo. Monte o seguinte circuito abaixo. Então, vocês vão usar o que tiver aqui ao acesso de vocês para montar um circuito parecido com o que está pedindo aqui. R1, R2 e uma bateria de 9 volts. Ele pede um valor de R1 aqui 23,5 e R2 11,5. Então, tem que botar fio, tem jeito, para fazer esse tipo de circuito. Eu não usei Circuito esse. abaixo. Pronto. Aqui. Vou tentar fazer mais parecido com o desenho. Vocês tentam também, tá? Acho que aqui é para cortar, né? Tu ainda também esse experimento Não, não. Pronto. você pega um poste, um fio e encosta aí. Ah, pronto. A ponta. Beleza. Encosta a ponta, pronto. Agora você Ótimo. dobra ele. Diminui Beleza. ele um pouco. Diminui o grande um pouco. Para você colocar, no caso, a resistência. É porque. Você Ah, diminui, não. puxa, puxa. É. Você vai botar a resistência na ponta, como Entendi. você fez no. Entendi. Ok, entendi. Beleza. Aí são dois resistores, né? Que ele pede. Isso. Bom, Aí você clica, é clica no quase um resistor. joguinho, né? Você vai É clicando no quase. resistor e você bota Beleza. o valor O dele. valor, ok. Aí tem a bateria aqui também. Aquele joguinho de montar as coisas. Essa primeira parte é assim. Quem brincou Aí com o fechou o Lego, tá uma circuito. maravilha. Fechou o circuito. Passa a corrente. E aí, clicando aqui, a gente consegue colocar o valor da resistência. Ele pediu 0,5. 23,5 em um, 11,5 no outro. E Oh, a bateria, 9 volts. Tá aqui o que ele pediu. Aí vocês vão lá no experimento saber. Então, para usar, funciona assim. Usar, arrasta, coloca. Se precisar por, fazer outro, coloca outra parte. Se por precisar exemplo, colocar um resistor aqui, coloca, encaixa ele. Pronto, diga. no caso aqui, você vai botar o amperímetro, você tem que botar entre os dois, ali no circuito certo, você tem que colocar nos dois, entre os dois, as duas resistências. Uhum, ok. Usando o amperímetro, anote o valor da corrente. Ao lado do circuito 1, reproduz o mesmo circuito, porém com apenas uma única resistência. Você deve ajustar o valor dessa resistência para que a corrente no circuito 2 seja igual ao do circuito 1. Qual o valor dessa resistência? Então, mede aqui com o amperímetro. Onde é que ele vai ficar? Você pode botar aqui Vai no ter que meio, entre cortar, os né? dois, você tira, não, você tira os dois, você tira aquele fio que está entre os dois resistores e bota o amperímetro ali. Sim. Aí, minha pergunta, faz diferença se eu mudar o lugar do amperímetro? No caso, nesse circuito não, né? Esse circuito não, Pronto. paralelo Então, sim. onde eu colocar o amperímetro tá valendo, porque a corrente não está sendo dividida em ponto nenhum, né? Ela é contínua Isso. aí em todos os pontos. Aí ele quer que você faça outro circuito, aí isso aí vai ficar para vocês, para que você ache o mesmo, com uma resistência, colocar uma resistência só e ache esse mesmo valor de corrente. Então aí é o dever de vocês. Qual o valor dessa resistência? Repita o R1 procedimento mais para novos R2. valores de R1 e R2. Mais 4 vezes e anexe o print ao seu relatório para cada nova configuração. Então, fez um, print, coloca no relatório. Fez outro, printa, coloca no relatório.
e busque novas resistências equivalentes. Que conclusão você chega? Então, responde essa pergunta aí do professor. Monte agora o seguinte circuito. Do mesmo jeito que a gente montou aquele, vocês vão ter que montar esse. E ó, onde ele pede para colocar um amperímetro, nesse ponto aqui. Usa os valores de R1 e R2 iguais ao do circuito 1 com o mesmo valor de tensão de bateria ao lado do circuito acima. Monte o circuito equivalente. Use apenas uma resistência e uma bateria de 9 volts. Você deve ajustar o valor dessa resistência para que a corrente no equivalente seja igual ao do circuito acima. Anote o valor da resistência equivalente, repita o procedimento com os valores do circuito 1, sempre buscando a resistência equivalente. Tire print de todas as configurações e anexe no relatório. Aqui ele já pede outra configuração, né? Deixa eu ver se tem como... Fizeram? Pronto, vou fazer tudo. Eu não tô querendo fazer tudo, não, para não ficar uma coisa só eu faço, sei lá. A única muito fácil. A dúvida que eu tinha aí é nesse terceiro circuito misto aí, onde tem a coleção de resistores. Onde você teria, aí no caso a gente vai criar... Rapidinho que eu chego lá. Peraí, rapidinho. É nesse próximo, né, que você tem dúvida? Isso. Esse aí, por exemplo, você não tem nenhuma identificação de resistores. Pronto. Então, no caso, esse aí a gente fica a nosso critério, Rapidinho. a escolha dos resistores, né? Qual? O 3 ou o 4? Esse seria o 4, né? Que é o misto aí, esse daí, onde você tem os dois tipos de associação. 3. Não, o 4, né? Ó o que tá falando aqui no começo. Calma, rapidinho. Deixa eu explicar do 3 direitinho, e aí eu vou pro 4. Pra também o pessoal que não tá aqui agora poder ver o vídeo e tudo explicado com mais calma. Ele pede para usar os valores de R1 e R2 do circuito 1, então de 3,5 e 11,5. E depois você vai remontar o circuito ao lado com a resistência de bateria de 9 volts. Você deve ajustar o valor dessa resistência para que a corrente no equivalente seja igual ao do circuito acima. Então, você vai ser outro circuito com uma resistência só, mas a corrente tem que ser a mesma. Onde está o amperímetro? Está aqui na lateral, tá? Não coloca o amperímetro aqui, porque aí você vai ter valor diferente de corrente. Não vai ser o que ele está pedindo. No caso, o processo vai ser o mesmo do primeiro, né? Você tem que fazer mais 4, agora fazer vamos... mais 3 ou 4, você só faz só um. Aqui só um, né? Isso. Aqui está dizendo, repita o procedimento com os valores do circuito 1, sempre buscando a resistência equivalente. Ele está pedindo para repetir o processo, na mesma busca. Repita o procedimento com valores do circuito 1. Aqui você não escolheu alguns valores, nesse próximo você também vai escolher alguns valores. Ok? Entendeu? Aqui ele fala, escolha valores diferentes para R1 e R2. Mesma coisa você vai fazer, mesmo valor de R1 e R2 e fazer esse jogo, vamos dizer assim, para achar a mesma corrente. Repita o procedimento dos itens anteriores e encontre a resistência equivalente para o mesmo número de configurações. Diga aí sim, Fernando, qual é a sua dúvida? Quiser tirar logo. Bom, no caso, nos dois primeiros, você teve a resistência principal, né? Aquela que você ia começar a fazer nos circuitos. E depois as outras você teria que imaginar elas, né? Já nesse aí você vai ter que fazer inventar as resistências para fazer o circuito. Uma né? resistência a mais. Porque você tem ali, mas eu pensei que era calcular uma resistência. Eu recomendo aquele... Fala. Ele está falando aqui, repita o procedimento dos itens anteriores. Eu imagino que ele quer que você repita R1 e R2. Se não der certo, aí vocês vão remontando de uma maneira que seja possível fazer o que ele pede. E encontra a resistência equivalente para o mesmo número de configurações. Aí vamos supor que você escolheu 3, 4 nessa.
na próxima tem que ter 4, nessa próxima também tem que ter 4, tá? A única coisa que você vai ter que provavelmente inventar é o R3. Se caso der certo, usar os mesmos R1 e R2. Uma imagem que eu imaginei aqui Calcular, seria o provavelmente... seguinte, você teria que pegar os dados, nos dados de uma possível resistência equivalente, que você teria no circuito anteriores, e jogar para aí, visando o cálculo de R3. Só que ele não deu explicação, ele disse, monte o seguinte circuito, quer dizer, ele deixou para a gente escolher o que a gente puder fazer aqui. Repita o procedimento nos vídeos anteriores e encontre resistência para o mesmo número de configurações. Quer dizer, você vai ter uma resistência que você vai escolher. Eu creio, meu pensamento. Você vai escolher 3 resistências. E essas resistências você vai calcular o primeiro circuito. Depois você vai pegar mais, escolher o R1, R2, R3 a seu critério e colocar uma tensão diferente e resistência diferente, calcular o mesmo circuito visando encontrar a corrente, né? Olha, quando ele fala assim, repita o procedimento, é para que seja muito parecido com o que você fez anteriormente. Então, realmente você, se não der para usar os mesmos valores de R1 e R2, usa outros valores, mas não tem problema. Contanto que você encontre. O que ele quer? Que você primeiro encontre 3 valores de resistência, tenha 3 valores de resistência aqui, coloque, e encontre a corrente, provavelmente é I1 que ele quer, a corrente total, né, do sistema, do circuito. Aí você encontrou a corrente total do circuito, aí você vai fazer um outro circuito com uma resistência só, para achar o mesmo valor de corrente. É isso que ele vai pedir para você fazer. Agora, os valores aqui, se precisar variar, se não der certo para usar os anteriores, não tem problema, pode variar. Pode escolher o R1, R2, R3, contanto que o outro circuito tenha uma resistência só, ou seja, uma resistência equivalente, e a corrente seja a mesma desse circuito com 3 resistências. Aí aqui ele pede outro circuito, que ele já até mostra como é. E aí ele fala, o valor da resistência deve ficar fixado em 10 ohms. Varie a tensão da bateria, anote os respectivos valores da corrente. Faça o gráfico voltagem versus corrente. Ajuste seu gráfico usando o método dos mínimos quadrados. Qual o significado físico do coeficiente angular da reta? Aí vocês vão... Essa aqui eu achei simples, né? Essa parte final. Só que você botou uma coisa, você botou aí 1 metro dos mínimos quadrados. Você vai ter que fazer uns cálculos em cima desse mínimos quadrados. Que em outra também você vai necessitar dela. Que é fazer aquele cálculo de achar os números para você construir essa reta intermediária, né? Essa reta entre pontos, né? Ou eu estou errado? Primeiro, é que você fala assim, você colocou aí, na verdade eu só tô repassando para vocês, mas tudo isso quem elaborou foi o professor, tá? Bom, é porque assim, no Excel, existe o ajuste já automático, entendeu? Do gráfico, usando esse método dos mínimos quadrados. Mas, enfim, essa parte aí eu vou perguntar ao professor como é que ele quer que vocês façam isso direitinho, para também não tá falando aqui uma coisa que o professor não pediu. Que é um cálculozinho cheio de número, viu? Tá, aí... Não, é igual eu falei... Desculpa aqui usar o termo aqui. Falando a mesma coisa que houve uma pessoa lá no WhatsApp, na página de física, lá tem um rapaz que falou, professor, isso aqui a gente vai levar uns 15 dias cada um para fazer, porque tem coisa aí que ele está pedindo, igual por exemplo, esses mínimos quadrados. Se você for analisar, a gente procurar isso aí, a gente vai ter que calcular em cima de cada um desses aí, em cima dos números, em cima de quanto vai ser